Pessoal, boa noite, tudo bem? Sou a professora Nayara, do curso de farmácia da Futura Aula, e hoje nós faremos uma videoaula, de curta duração, certo? E nós estaremos abordando medicamentos, como que fica a dispensação dos medicamentos agora nesse período de pandemia do coronavírus. Eu vou pedir para vocês interagirem utilizando a barra de comentários, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão em relação à aula, para vocês interagirem, que sempre ajuda a gente ter uma melhor discussão do tema em si, ok? Boa noite a todos, obrigada pela presença. Bom, só um minutinho aqui. Bom, pessoal, primeiro nós temos que o nosso período aí de isolamento para o Ministério da Saúde, nós temos aí uma previsão de pelo menos retornar à normalidade do meato ao final de abril, né? Então nós teremos que alguns estabelecimentos comerciais, principalmente as escolas, elas terão uma extensão do período de recesso. Porém, as farmácias e os setores como alimentício, como supermercados e os restaurantes, eles não podem parar, porque eles atendem às necessidades básicas dos cidadãos, né? E como que as farmácias elas podem estarem funcionando sem ter nenhum problemas ali em relação às normativas, às recomendações da vigilância sanitária. Então, primeiro, em relação ao atendimento farmacêutico, certo? Como que deve ser preparado o ambiente das farmácias e drogarias para poder receber os nossos clientes sem estar elevando o risco de transmissão e o risco de contaminação da doença. Então, inicialmente, a primeira medida, a primeira atenção que nós devemos considerar é evitar a aglomeração do local, tá? Então, caso eu tenha ali um aumento nos fluxos de maior procura, principalmente no final da tarde, entre as 18 e as 19 horas, eu terei que fazer o controle, talvez, da entrada de pacientes, tá? Se eu tiver muito clientes dentro da farmácia, porque a recomendação é para o Conselho Federal que cada cliente tenha um distanciamento de pelo menos 2 metros de uma pessoa a outra, tá? Então, esses 2 metros são para o cliente que não tenha máscara. O cliente que esteja com a máscara, ele pode ficar 1 metro de distância. E a farmácia, ela tem que controlar. Então, aí, se caso eu não consiga ter esse controle da distância entre os clientes, eu posso sim estar regulamentando o número de entradas, tá? Então, esses pacientes eles podem ser orientados a aguardar do lado de fora, ok? Então, vamos anotar a primeira medida em relação ao funcionamento correto das farmácias e das drogarias. Primeiro, evitar aglomeração. Recomendação do Conselho Federal, que os clientes estejam, se possível, 2 metros de distanciamento entre si. Se o cliente estiver utilizando máscara, eu posso diminuir o distanciamento para 1 metro, ok? Então, essa é a primeira medida. Segunda medida, deve-se, se possível também, fazer marcas com faixa, com giz, com o que for disponível dentro do estabelecimento do distanciamento de um cliente para o outro. Então, a gente deve ter marcado, limitado, né, no chão, tá? Então, deve ter essas marcas no chão. Terceira medida, se possível, dentro do estabelecimento, deve
haver uma área de espera, tá? Se é um estabelecimento grande, então nós teremos uma orientação para o cliente retirar a senha, tá? E uma vez que ele retire essa senha, ele deve aguardar também respeitando esse distanciamento, certo? Entre um cliente e o outro, até ser realizado o atendimento. Terceira medida, esse atendimento ele deve ser o mais rápido possível. Então, o menor tempo que esse paciente ficar dentro do estabelecimento da farmácia, eu evito que ele transmita a doença para outras pessoas que estão no local. Então, a gente deve fazer um atendimento rápido, ok? Outra medida, se eu tenho um cliente que seja possível paciente de Covid-19, como que eu devo me orientar? Bom, esse atendimento é atendimento prioritário e o atendente ou farmacêutico, ele deve estar utilizando o EPI. O que é o EPI? O EPI são os equipamentos de proteção individual. Nesse caso, ele deve estar utilizando a máscara, tá? Então, a máscara recomendada é a N95, que não é só aquela branquinha, ela também tem um filtrinho. Então, aí deve utilizar a máscara e também, se possível, utilizar luvas, tá? Então, eu faço atendimento isolado desse cliente, que seja um possível portador do Covid-19. Após o atendimento, o atendente deve fazer a higienização para poder partir para o próximo atendimento, ok? Próxima medida. O que poderia ser um alvo de transmissão para a equipe em si, né? Para os profissionais que estão trabalhando na farmácia. A própria prescrição médica ou a receita médica. Como que eu evito de estar oferecendo risco para a minha equipe com o contato à receita médica? A gente deve oferecer os recipientes que são como se fossem umas bandejinhas e a gente orienta o cliente colocar a receita na bandeja, tá? Então, orienta o cliente a colocar a receita na bandeja. Então, depois que você fizer todo o atendimento, ao devolver a receita para o cliente, higienização. Recomendação, utilizar luvas. Mas lembra que se eu peguei uma receita que esteja contaminada com gotículas do Covid, essas gotículas vão para onde? Para minha luva. Então, mesmo após o atendimento, é importante eu fazer a higienização com o álcool 70, ok? Então, essas medidas que eu falei, evitar aglomeração, distanciamento, diminuição no tempo de espera, que seria uma rapidez, certo? Atendimento prioritário para o cliente suspeito de Covid e nós termos ali uma área restrita de espera, são recomendações de segurança em relação ao contato direto com o cliente. Em relação às medidas de... Perdão, é de Neuza. Em relação às medidas que seriam de higienização, como que eu estarei fazendo a higienização do local? Pessoal, higienização rápida é o álcool 70, o álcool gel, tá? Então, dentro da farmácia deve estar disponível tanto para os profissionais e eu também devo ter disponível na entrada o álcool gel para que o cliente possa fazer a higienização antes de entrar no local, tá? E aí eu também tenho que disponibilizar para os funcionários, tanto no balcão de atendimento, tanto no caixa, também o álcool gel para que eles façam a higienização após o atendimento, ok? Bom, importante também que eu devo ter aqui orientação, tá? Então, a gente deve orientar, ter cartazes de orientação
quanto à higienização do cliente, quanto os cuidados em relação a Covid, por exemplo, em orientações em relação aos sintomas, em orientações quando esse paciente, esse cliente deve procurar um atendimento médico, tá? Então, o Ministério da Saúde recomenda que essas orientações, elas estejam em formas de cartazes dentro do estabelecimento em si, certo? Em relação à prioridade de atendimento. Então, vamos lá. Na minha prioridade de atendimento, quem que vai ser a minha principal prioridade? Então, eu tenho os idosos. Vamos anotar aí? Prioridade de atendimento, idosos. Eu tenho aqueles possíveis clientes ou pacientes que estejam suspeitos de Covid, tá? Então, eu tenho idosos, pacientes possíveis portadores da Covid. Eu tenho depois meus grupos de riscos. Primeiro, os pacientes que tenham dificuldades respiratórias. Depois, os pacientes transplantados e os pacientes autoimunes, tá? Então, essa deve ser a minha prioridade do atendimento. Então, idosos, pacientes possíveis portadores de Covid, pacientes com dificuldades respiratórias, pacientes transplantados e pacientes autoimunes. O que são autoimunes? São aquelas doenças que eles já têm uma resistência imunológica mais baixa. Então, por exemplo, lúpus. Eu tenho, por exemplo, o paciente que seja portador do HIV, paciente que esteja fazendo o processo de quimioterapia. Então, são esses pacientes que se enquadram dentro do grupo dos autoimunes, ok? Alguma dúvida ao momento, gente? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Por estar aqui acompanhando essa nossa aula, e é muito importante a participação de vocês, né? Então, quanto mais vocês participarem, mais interativa fica essa aula, mais interessante. Primeiro, nós estamos abordando em relação ao estabelecimento farmacêutico quais são as regras que seriam primordiais de funcionamento, tá? Então, nós falamos em relação ao número de pessoas que deve estar no local, então evitar aglomerações, evitar que tenha ali um contato direto, por isso que a gente deve ter um distanciamento, lembrando de 1 metro para pessoas com máscaras e até 2 metros para pessoas sem máscaras, certo? Reduzir o tempo de espera, tá? Eu tenho que ter uma prioridade do atendimento para as pessoas que são portadoras ou suspeitos do Covid, deve ser um atendimento isolado para evitar que tenha ali o contágio, e o profissional responsável por esse atendimento, eles devem estar utilizando os EPIs, que são a máscara e a luva, tá? É importante manter a segurança também dos profissionais, porque lembrando que esses profissionais, eles estarão trabalhando em todo esse período de epidemia, então eles são alvos de transmissão, né? Então é importante que as receitas, elas não sejam entregues diretamente ao profissional. Essa receita, ela deve ser colocada numa bandejinha, num recipiente, tá? Para evitar ali que ele possa ter um contato com as gotículas que possam conter o vírus. Importante fazer a higienização após ter algum contato ali com o cliente, mesmo com o dinheiro e também com as receitas médicas, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Nós temos aqui um quadrinho, né, no canto inferior, a gente tem uma barrinha ali de interação, vocês podem escrever e eu estarei respondendo conforme vocês forem colocando as dúvidas de vocês, ok? Alguma dúvida? A gente pode prosseguir. Sem dúvidas? Ok, muito obrigada. Bom, em relação à normativa, né?
O que vocês têm mais dúvida em relação à dispensação de medicamento agora? Professora, não sei o que fazer. Em relação a medicamentos controlados, em relação à farmácia popular. Então, podem colocando a dúvida de vocês aqui na caixinha que eu vou respondendo. Primeiro, vamos começar pela farmácia popular? Então, o que é a farmácia popular, né? É um programa realizado ali pelo Ministério da Saúde, onde nós temos ali uma garantia da atenção farmacêutica. Lembrando que a atenção farmacêutica é o acesso aos medicamentos, aos correlatos, que são os produtos relacionados ao cuidado da saúde. Esse programa, ele disponibiliza de forma gratuita aos pacientes crônicos, né? Então, nós temos aí principalmente os pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, os pacientes autoimunes, eles têm um acesso a medicamento. Não só medicamento, tá? Importante saber que o grupo de acamados, idosos, eles também têm um acesso pelo programa da farmácia popular, por exemplo, as fraldas, que são correlatos, né, que são produtos aí que não são medicamentos, mas eles estão relacionados ao cuidado da saúde. Como que fica as regras da farmácia popular em relação agora ao período de epidemia? Bom, a farmácia popular, ela disponibiliza o medicamento através da prescrição médica para o período de 30 dias. Agora, com a recessão devido ao Covid, nós temos que no dia 24 de março foi aprovado uma regra que disponibiliza os medicamentos até por 90 dias. Então, nós teríamos aí que não seria necessário o paciente retornar ao estabelecimento farmacêutico pelo menos num período de 3 meses, tá? Então, fica à disposição do paciente, ok? Nós temos que farmácia popular, os medicamentos e os correlatos, eles estão disponíveis à liberação por até 90 dias, tá? Então, inclusive as fraldas geriátricas. Então, a pessoa pode chegar e fazer a retirada desse medicamento por um período maior. Ainda dentro da farmácia popular. Então, nós temos que o programa, ele não permitia a liberação do medicamento, exceto para o paciente, só poderia ser retirado pelo paciente. Em alguns casos especiais, onde nós tínhamos ali alguns problemas de locomoção desse paciente, que ele não poderia ser retirado, e nós teríamos a liberação de uma procuração por um responsável. Bom, dentro desse período agora do Covid, principalmente que nós temos, principalmente pacientes idosos, o Ministério da Saúde, ele liberou a procuração legal desse paciente que recebe o medicamento da farmácia popular. Ele pode orientar um responsável legal. Atenção para uma restrição que está sendo feita nessa regra. Eu mandei no grupo de todos os alunos, né, uma procuração, um modelo de procuração, e essa procuração no período da pandemia, ela não necessita de ser o reconhecimento em firma pelo cartório, tá? Então, vocês podem usar esse modelinho que eu mandei para vocês dentro do grupo do WhatsApp, tá? Então, só preciso das informações: nome, CPF, endereço do paciente e do responsável legal, e levar essa procuração assinada no estabelecimento. Alguns estabelecimentos, eles até fornecem essa procuração para o cliente, tá? Então, a partir dessa procuração, o responsável legal, ele pode fazer a retirada do medicamento, não sendo necessária do paciente, ok? Então, nós temos lá, farmácia popular,
duas medidas importantes no período do Covid-19. Nós temos, primeiro, aumento do período de retirada do medicamento até 90 dias, e nós temos ali a liberação da procuração por um responsável legal sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório, certo? Alguma dúvida em relação à farmácia popular, pessoal? Vou aguardar aqui vocês responderem para a gente poder seguir para o próximo tema. Dúvidas? Anotem, então, no caderninho de vocês, farmácia popular, liberação de um medicamento até 90 dias e procuração do responsável legal sem necessidade do reconhecimento de firma em cartório, certo? Bom, nós temos agora, eu vou ler algumas principais resoluções que foram feitas a partir desse dia 24 de março. Nós tivemos algumas mudanças, tá? Que foram orientadas pelo Ministério da Saúde, e também nós temos, prof, e se o paciente perder a receita médica? Importante, tá? Então, vamos lá. Dentro dessas medidas, eu já vou responder aqui a pergunta da Edileuza, tá? Então, nós temos aqui dentro do ofício do dia 29 de março, que as receitas agora, Edileuza, elas valem, no geral, por um período de 365 dias, tá? Então, qualquer receita que vocês tenham em casa, a partir da data que ela foi emitida, ela tem validade de 365 dias. Se eu perdi a receita, então, a orientação que tem feito na nossa cidade, vocês podem procurar o médico responsável pelo tratamento do paciente e ele fazer uma segunda via dessa receita. Ou então, se vocês tiverem um acesso como alguns médicos estão disponibilizando pela telemedicina, ele pode até enviar essa segunda receita pela telemedicina. Mas a melhor orientação é que você procure o local de atendimento médico, se for um idoso, ser um responsável por esse idoso e pedir apenas que seja refeita a receita. Agora eu tenho a receita, essa receita ela vai vencer. Não preciso buscar um retorno médico se o paciente está bem, tá? Eu só vou procurar esse retorno para um acompanhamento, porque a partir do período de epidemia, as receitas elas têm validade de 1 ano, de 365 dias. Então, vocês podem usar essa receita sim, tá? Ok? Bom, na resolução 357, a gente tem aqui que os medicamentos controlados, que são aqueles medicamentos que precisam de receita especial ou de notificação da Anvisa, como que vai ser feita a liberação? Então, eu tenho que, dentro da nova medida, foi liberado que esses medicamentos, eles podem ser dispensados a quantidade máxima e eu posso entregar a domicílio, tá? Eu posso fazer a entrega da domicílio e eu retiro o documento com o paciente. Então, lembra, 365 dias, o tempo que vai ser também da receita e da notificação, ok? E eu vou fazer a entrega máxima, tá? Passou esse período máximo, aí o paciente deve procurar o atendimento médico, tá? Então, quem são esses grupos de notificação? Então, são os psicotrópicos, os imunoterápicos, tá? Então, eu vou ter ali a dispensação do volume máximo. Então, nós temos algumas receitas que variam ali para 60 dias. Então, a Anvisa, né, junto com o Ministério da Saúde, ela liberou a dosagem máxima que não poderia ali causar um dano eminente para o risco do paciente. Certo? Bom, nós temos aqui a portaria 467. A portaria 467, ela libera temporariamente o uso da telemedicina. Então, a telemedicina,
nós falamos no início do ano, em algumas aulas, como seria o avanço tecnológico na farmácia, né? Só que no atendimento farmacêutico. Nós não esperaríamos que a telemedicina ela teria uma abordagem tão importante agora nesse momento. Então, essa telemedicina, o médico ele pode estar fazendo a consulta por um meio virtual, por um Instagram, um aplicativo, e ele fazer ali a prescrição médica e enviar para o paciente, tá? Então, o Conselho, o Ministério da Saúde, o Conselho de Farmácia, o Conselho de Medicina, eles liberaram esse uso da telemedicina temporariamente, enquanto durar a epidemia, tá? Porque ainda é um modo de avaliação. Bom, dúvidas em relação a uns medicamentos que... Olá, Danúbia, tudo bem? Então, nós temos um medicamento muito polêmico, que já tem sido ali comprovado algumas curas de pacientes que estão nos respiradores por uso desse medicamento. Esse medicamento é a hidroxicloroquina ou a cloroquina, e ela é utilizada para o tratamento de algumas doenças imunológicas. Bom, primeiro, vou esclarecer como que é o efeito desse medicamento. Então, esse medicamento, ele já é um medicamento padronizado, principalmente aqui no Brasil, para o uso da malária, tá? E ele tem mostrado resposta muito eficaz em alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos e na França, para o tratamento dos pacientes que já estão internados, hospitalizados, utilizando o ventilador. Entretanto, esse medicamento ele tem um efeito colateral muito grave, principalmente por conta de arritmia cardíaca. Ele só deve ser utilizado em ambiente hospitalar, tá? Então, esse medicamento ele não previne o COVID, ele é utilizado só quando nós temos ali um caso grave, tá? Por conta que o custo-benefício dele é justificável, certo? Então, quando é utilizado a hidroxicloroquina, né? Ela vai ser utilizada no ambiente hospitalar para a venda nas farmácias. Então, nós temos venda desse medicamento nas farmácias em apenas algumas situações que eu vou falar agora para vocês. Então, nós temos para os pacientes que fazem o uso e o tratamento de reumatismo, pacientes que possuem doenças dermatológicas graves, como, por exemplo, psoríase, que é uma doença relacionada também à imunidade. Nós temos para artrite reumatoide, para o lúpus e a malária. Exceto esses casos, vocês não vão conseguir comprar esse medicamento nas farmácias. Então, já aconselhem os amigos de vocês que esse medicamento, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas são medicamentos utilizados apenas em caso hospitalar, tá? Que esse medicamento ele vai ser utilizado no hospital para os pacientes com COVID, juntamente com a azitromicina, que é um antibiótico, ok? Porque ele vai inibir a produção dos vírus, certo? Então, esse medicamento não vai ser vendido na farmácia, exceto nesses casos, os grupos de risco, que são reumatismo, doenças dermatológicas graves, artrite reumatoide, lúpus e malária, certo? Anotem aí. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que eu falei agora? Então, o que o Ministério da Saúde tem feito em relação à dispensação dos medicamentos? Então, eu vou voltar para vocês. Primeiro, farmácia popular. Nós temos que, para a farmácia popular, a liberação dos medicamentos, elas serão de até 90 dias para o uso do tratamento. Então, era 30 dias, passa para 90. Paciente idoso, paciente de grupo de risco, para não ter que ir para a farmácia,
o Ministério da Saúde liberou a procuração de um responsável legal. Nesse período de Covid, não é necessário que tenha um reconhecimento em firma da procuração, tá? Então, não é necessário fazer o reconhecimento no cartório. Depois nós temos, em relação às receitas médicas, então nós temos a portaria 357, que diz que as receitas médicas agora as passam a valer dentro do período da pandemia por 367 dias após a emissão, tá? Então, se eu só tenho que fazer o uso do medicamento contínuo, o paciente está bem, não tem necessidade dele procurar um médico apenas para renovar o prazo do tratamento por conta ali da restrição quanto à receita. Então, ele pode fazer o uso daquela receita antiga até 1 ano, dentro desse período de epidemia. Nós temos também a portaria 467, que permite o atendimento médico ou receituário via telemedicina, que é quando a consulta é realizada por uma rede social ou por um aplicativo. Então, o Ministério da Saúde tem liberado isso. E em relação à hidroxicloroquina, né? Então, nós temos que tanto a hidroxo e a cloroquina, nós temos que proibida a venda desses medicamentos, principalmente para prevenção e tratamento de Covid. Esses medicamentos serão vendidos apenas nos casos de doentes que apresentam reumatismo ou doenças dermatológicas graves, lúpus, artrite reumatoide e malária, certo? Uma orientação em relação aos anti-inflamatórios. Então, tá horrível a internet, Danúbia? Ai, desculpa, esse horário é um horário de pico, né? Então, vamos tentar marcar aí uma próxima aula dentro de um horário que seja um horário mais tranquilo. Pessoal, em relação aos medicamentos anti-inflamatórios, uma orientação extremamente importante para vocês, os alunos nossos de farmácia, né? Principalmente aos anti-inflamatórios não esteroidais e os corticoides, que são os esteroidais. Bom, a COVID, ela, por ser uma doença inflamatória, então nós temos ali que o momento que o vírus entra na célula e ele rompe essa célula, porque o vírus ele é um parasita intracelular. Então, como que vai ser o processo de reprodução do vírus? Geralmente o vírus, quando ele contamina a pessoa, ele fica em torno de 2 dias armazenado aqui na nossa garganta, na mucosa da garganta, porque ele precisa de utilizar a maquinaria genética da nossa célula para se reproduzir, porque ele não consegue reproduzir sozinho, né? Então, aí eu tenho que, quando ele consegue colocar um material genético dele dentro das nossas células, ele já tem um nível de unidades que seria suficiente para poder infectar novas células, essa célula se rompe. Aí ela rompe, esse rompimento vai gerar uma resposta inflamatória, né? Então, a inflamação a gente vai sentir principalmente dor, febre. No momento do rompimento, a primeira medida de proteção do nosso sistema imunológico é a febre, tá? Então, o paciente, ele vai sentir todos esses desconfortos por conta da própria progressão da doença. E o que é recomendado dentro do Ministério da Saúde, aqui no Brasil? Nós temos que, para poder fazer o controle dessa febre, que é quando o vírus rompe a célula, utilizar o paracetamol e a dipirona apenas. Por quê? O paracetamol, apesar dele ser um anti-inflamatório, ele tem uma atenuação muito leve na inflamação. E a inflamação ela é importante para regular
o controle e desenvolvimento do vírus, tá? Porque ela é a primeira resposta imunológica do nosso corpo. Então, a gente só faz o monitoramento da febre, porque se essa febre, essa temperatura aumentar muito, ela pode trazer danos fisiológicos para o nosso corpo. Então, aí a gente tem que o paracetamol, por ele não ter um efeito tão ativo na resposta inflamatória, ele tem um efeito colateral menor do que os outros medicamentos. Então, aí nós temos principalmente uma ressalva em relação ao ibuprofeno. O ibuprofeno, ele tem uma ação que interfere dentro das enzimas que regulam a pressão arterial. E esse vírus, depois desse período que ele fica aqui armazenado na nossa garganta, ele tende a migrar para as células do pulmões, né? As células pulmonares, porque eles gostam dessas células, eles têm uma preferência por essas células. E o coração, ele trabalha diretamente com os pulmões. Se eu tenho comprometimento no meu coração, essa pessoa pode evoluir para gravidades respiratórias e ela pode evoluir para o SARS. Por isso que o Ministério da Saúde não recomenda que utilize o ibuprofeno. Então, para os pacientes, principalmente paciente hipertenso, diabético, pacientes aí que possam ter algum problema crônico e dentro desse período todo, a recomendação é que sejam utilizados os mesmos medicamentos para a dengue, tá? Então, a gente só utiliza, não sei, professora, se eu estou com gripe ou estou com Covid. Então, eu não vou utilizar esses outros tipos de inflamatórios. Vou fazer como a dengue, só vou tomar o paracetamol e a dipirona de 6 em 6 horas para fazer o controle da febre. Porém, cada caso tem as suas exceções. Por exemplo, se eu tenho uma criança que já tem asma, que tem um bronquite, que ela usa o corticoide, então é preciso inicialmente conversar com o médico para que o médico ele faça a sua orientação correta, tá? Porque o corticoide, diferente do anti-inflamatório não esteroidal, o corticoide já é o esteroide, ele tem ali essa característica hormonal, por isso que ele tem um efeito mais rápido, ele reduz as nossas células imunológicas. Reduzindo a célula imunológica, o que acontece? O vírus ele fica cada vez mais ativo, tá? Então eu posso ter uma piora ali do quadro clínico. Por isso que nesse período, os pacientes que apresentarem gripe ou algum sintoma associado ao Covid, a orientação é não utilizar o corticoide nem os outros anti-inflamatórios, exceto paracetamol e a dipirona, sem a orientação médica, tá? Então, a gente deve tomar alguns cuidados em relação à indicação desses medicamentos, ok? Pessoal, agora eu gostaria que vocês fizessem perguntas, né, pra gente, o que eu tinha que fazer essas orientações. Importante, uma orientação que principalmente para o estado nosso de São Paulo e para Curitiba, tá? Então, nós temos que, para evitar essa aglomeração, os locais que apresentam maior número de casos suspeitos e casos confirmados da Covid, nós teremos que as farmácias serão liberadas para fazer a vacinação contra a gripe H1N1, que é a influenza, tá? Então, a influenza, ela também é grave, então é importante a gente estar atento, porque agora é um período de maior índice ali da influenza, certo? E essa vacinação, ela vai ser liberada também nas farmácias para os locais que tenham maior número de contaminados, principalmente em São Paulo, capital. A partir da segunda semana de abril, nós temos que, para Curitiba e para cidades também de São Paulo, do estado de São Paulo, que estejam com um número grande de pessoas contaminadas, serão liberadas a venda de um kit diagnóstico
teste rápido para o Covid-19. O que é importante vocês saberem como em relação a esse kit. Esse kit, ele tem um diagnóstico para o vírus no período de 7 dias com sintomas, tá? Então, se a pessoa tiver com sintomas durante 7 dias, ela pode realizar esse diagnóstico pelo kit do teste rápido. Passando esses 7 dias, o kit não funciona mais. É só aquele exame especializado, que é o RT-PCR, que tem que ser feito o mapeamento do kit, tá? Como que funciona esse kit? Esse kit, ele monitora como se fosse um teste de gravidez. Ele vai monitorar, lembra que eu falei para vocês quando o vírus ele rompe a célula? Então, ele vai criar anticorpos para combater esse vírus no nosso corpo. Esse kit rápido, ele vai monitorar a produção desses anticorpos, tá? Depois de 7 dias, esses anticorpos no nosso corpo eles vão desaparecendo. Então, o kit não funciona mais. Por isso que é só até 7 dias quando a pessoa estiver apresentando sintomas, ok? Então, esse kitzinho, quando nós temos a presença dos anticorpos em relação ao vírus, ele vai ter como se fosse uma plaquinha aqui, e ela vai ter 2 faixinhas como o kit de gravidez para positivo, tá? Então, se ele só pinta uma faixinha, depois de um tempo que a gente pinga ali, ele não... Na verdade, eu tenho ali que a pessoa, ela teve uma resposta negativa. Porém, nem sempre é confiável. Confiável é aquele exame realizado no laboratório, que é o exame genético, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta da Danúbia. Professor, em relação ao tudo que está acontecendo na nossa cidade, você acha que devemos nos preocupar tanto assim? Porque for apenas um caso confirmado hoje, você acha que eu deveria voltar ao normal, preservando os idosos e as pessoas com risco? Então, vamos lá. Muito obrigada, Núbia, pela pergunta. Nós temos que essa semana é a semana que nós estaremos avaliando como que vai ser o futuro em relação à pandemia no Brasil, tá? Então, nós tínhamos até o final da semana, se eu não me engano, eu vi no domingo, em torno de 120 pacientes. Hoje, na terça-feira, nós já passamos para 200 pacientes mortos, óbitos, em relação ao Covid. Apesar da nossa cidade ter poucas notificações, nós estamos próximos de cidades que têm ali, por exemplo, Ribeirão Preto são 40 óbitos, nas cidades vizinhas, Serrana, nós temos Jaboticabal, um número grande já de pacientes confirmados, e esses pacientes, indiretamente, eles acabam visitando a nossa cidade, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Então, eu creio que agora para a segunda semana de abril, a gente deve estar retornando. Porém, nós devemos ter bastante cuidado ainda até junho em relação a essa pandemia, tá? Então, professor, eu tenho que trabalhar, vou me cuidar. De que forma? Fazendo a higienização. Cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou ter contato com ninguém, o ideal é você chegar, deixar o sapato na porta, que esse sapato pode levar, e já correr para o banheiro, tomar um banho, certo? Que é a primeira coisa, a melhor higienização. Tomar um banho e trocar de roupa. Outras medidas. Tive o contato com alguém que possa estar contaminado. O que eu vou fazer? Dentro das próximas 48 horas, lembra que eu falei para vocês que o vírus ele tende a ficar 2 dias aqui na nossa garganta para ele poder usar das nossas células para poder se multiplicar? Então, o que eu vou fazer? Uma das medidas que é bastante importante, tá, gente? Posso aumentar aqui gargarejo, vou aumentar o número de vezes, fazer gargarejo 2, 3 vezes por dia para poder o quê? Matar esse vírus que está aqui. Tá? Vou fazer o gargarejo com o quê? Posso utilizar meio a meio vinagre com água, tá? O vinagre é muito bom. Tomar bebidas quentes que ajudam. Então, chás,
tá? Então, eu vou tomar um chazinho mais quente, porque aí esse calorzinho também, ele vai eliminando esse vírus, para quê? Evitar que o vírus desça para as vias respiratórias, tá? Porque se ele descer para as vias respiratórias, então aí a gente tem as complicações. Por quê? Qual que é a grande preocupação da Núbia? Se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, a gente não tem condição de atender essas pessoas, não tem respirador. Eu vi uma entrevista do nosso prefeito, nós temos que atender pelo menos 4, 5 cidades vizinhas, e nós só temos 2 leitos disponíveis para UTI, tá? Então é muito pouco. No Rio de Janeiro, nós tivemos pessoas jovens que vieram a ter complicações respiratórias, porque a gente ainda está estudando a patologia desse vírus, né? Nós acreditávamos que ele não conseguiria viver aqui na nossa temperatura, mas ele mostrou ser muito mais hábil do que nós imaginávamos. Ele se adaptou ao nosso clima, né? Então, quais são as medidas que eu devo fazer? Eu vou continuar a minha vida, mas eu vou tentar as aglomerações, tá? Por enquanto, dentro dessa semana, quem pode ficar em casa, fique. Porque essa semana ainda é uma semana muito arriscada, porque nós temos muitas pessoas que podem estar contaminadas e não sabem, porque o diagnóstico está sendo demorado. Tanto que nós tivemos uma boa notícia aqui na nossa região, que o HC está começando a fazer o diagnóstico do Covid, para ver se a gente tem uma resposta mais rápida, tá? Então, aqui, fiquem em casa, pelo menos essa semana ainda, até o dia 6 de abril, fiquem em casa. E depois, quando a gente retornar, nós temos que retornar com medidas protetivas, tá? Porque o grande perigo do Covid são 2 causas. Nós temos a falta de leito para os pacientes que vão precisar dos respiradores, e nós teremos também uma morte indireta, que são aqueles pacientes que vão precisar de cuidado médico e não terão profissionais disponíveis para poder cuidar deles, né? Porque a gente tem aí uma progressão muito rápida. Quando eu tenho contágio, ele aumenta muito rápido, né? Para não poder acontecer o que aconteceu na Itália, na Espanha, que foi feita ali uma negligência, e agora, quando eles resolveram optar pelo isolamento, nós tínhamos que não tem como controlar o número de mortos, né? Só na Espanha e na Itália são 800 mortos por dia. Então, essa é a grande preocupação. Por isso que a gente deve seguir ainda as orientações do Ministério da Saúde em relação ao isolamento social. Prof, foi confirmado um caso aqui em Sertãozinho, acabou de passar na IPTV. Eu preciso também me informar, né? Porque até então a gente não tinha nenhum caso, mas eu já estava em alerta que esse caso estava sendo analisado, né? Por isso que a gente deve se informar, por conta que nossa cidade, inevitavelmente, nós temos contato com essas cidades vizinhas, né? E aí nós temos um grande risco de contaminação, ok? Danúbia. Prof, não sei se você falou, mas quantas horas o vírus permanece nas coisas? Então, vamos lá. Olha, nós temos que nas superfícies, ele vai permanecer para a superfície de metal, ele tem um tempo maior, em torno de 4 horas. Para essas superfícies que não são metais, são em torno de 1 hora. Por isso que é importante a gente fazer a higienização. Por exemplo, eu achei muito responsável algumas cidades bem pequenas que elas estão fazendo as lavagens das ruas com a água sanitária, tá? Então, eles usam a água sanitária e passam e limpam. Então, a gente está tendo ali, graças a Deus, assim, a mão de Deus está ajudando, porque nós tivemos chuvas esses dias, né? E aí esse vírus, ele acaba morrendo, porque ele não consegue sobreviver. Importante, respondendo aqui ainda a pergunta da Danúbia, tá? Como que eu vou fazer a higienização da minha casa? A higienização da minha casa pode ser feita com água, detergente e água sanitária. Faça a diluição da água sanitária, tá? Porque ela é tóxica, tá? Então, se vocês não diluírem, ela pode fazer mal. Coloquem num balde de água. Então, geralmente eu uso meia tampinha para um balde de água.
e passam na casa. Porque esse vírus ele é formado por uma cápsula de gordura, né? Então o detergente já consegue matar ele, tá? Então vocês podem fazer a limpeza e o álcool gel, professor. O álcool gel eu vou deixar para prioridade limpar, por exemplo, as minhas mãos num local que não tenha água, por exemplo. Não tem água. Eu tenho que sair, semana passada eu tive que sair de casa, eu levei meu álcool gel dentro da bolsa, né? Porque não é todos os locais que a gente tem disponível. Então aí você passa na sua mão, certo? Pegou num lugar que você acha que está contaminado, limpei a minha mão com o álcool gel, tá tudo certo. Depois cheguei num local que tem uma pia, eu vou fazer a limpeza com água e sabão, que é o melhor agente ali para poder prevenir em relação ao vírus. Importante principalmente a gente ter cuidado com os locais que eu posso ter grande aglomeração. Por exemplo, transporte público, né? Então, se tem que utilizar um ônibus, então tentar evitar esses horários de pico, né? Levar o álcool gel, manter o local arejado, deixar os vidros abertos, né? Porque essas gotículas, se a pessoa espirrar, ela tá com vírus, lembra que ele vai ficar aqui, em torno de 2 dias. Então, se ela espirrar, essas gotículas vão sair e ficar suspensas no ar. Se ela tossir, a mesma coisa. Às vezes, se ela falar, dessa saliva já está saindo. E aí, esse vírus no ambiente, todo mundo respirando, eu posso respirar e posso me contaminar. Estou com suspeita de contaminação. Então, o que eu faço na minha casa? Eu tenho que fortalecer quem? Meu sistema imunológico. Então, eu vou fazer essas dicas que eu falei para vocês, tentar fazer a limpeza aqui da minha garganta, gargarejo, tomar um chazinho quente, um cafezinho quente para poder eliminar esse vírus, beber água, se hidratar bem, descansar, se alimentar bem dentro desse período, que são os períodos ali de até 10 dias, que a gente pode falar que o vírus ele fica presente no corpo da pessoa, certo? Lembrando que esse vírus nem sempre ele vai manifestar os sintomas, que ele pode ser assintomático também. Danúbia, mas o álcool gel, podemos usar quantas vezes sem lavar as mãos? Quantas vezes for necessário, Danúbia? Por exemplo, um atendente está trabalhando na farmácia, eu tenho meu horário. Cada paciente que chegar e me dar uma receita que eu tiver que ter um uso, tocar alguma coisa que veio de um meio externo, eu vou fazer, após eu finalizar o atendimento, eu vou higienizar as minhas mãos. Porque qual que é o problema? Não fiz a higiene das mãos. Eu colocar essa mão no meu nariz, essa mão na minha boca, eu contaminar meu celular, depois de falar com esse celular, levar esse celular próximo à boca, porque aí eu vou ter o quê? Um contato, uma abertura, né, com a da minha mucosa, porque a minha pele não permite que o vírus entre. Mas na onde que é aberto os olhos, nariz, a boca, esse vírus entra e é onde que ele pode aí estar infectando o nosso corpo. Porque onde eu trabalho, só vejo as pessoas usar o álcool gel muitas vezes, mas lavar as mãos pouco. Então, Danúbia, você deve orientar que a melhor medida é lavar as mãos. A gente usa o álcool gel quando não tenho uma pia disponível, porque quem que vai destruir melhor o vírus é o detergente, o sabão, tá? Porque esse vírus ele é formado por uma camada de gordura, ok? Edileuza, alguns idosos não estão respeitando a quarentena. Fui na casa da minha patroa, tinha bastante idosos fazendo caminhada e alguns com criança. Exatamente, isso é o mal do ser humano, né? Então, principalmente porque eles são um grupo de risco, tá? Então, essas pessoas, elas devem evitar, principalmente um horário que tenha um horário de aglomeração de pessoas na rua ou no local que ela precise, né, estar indo. Então, e principalmente evitar o contato com as crianças, porque as crianças elas são os agentes transmissores, né? Graças a Deus nós temos que as crianças elas são resistentes a esse vírus, né? E aí, qual que seria o grande perigo das crianças, das escolas estarem dentro do período de isolamento? Porque essas crianças, a maioria delas ficam com os avós.
e os idosos são o nosso grande grupo de óbito, né? Então, por isso que nós temos essa restrição. Porém, as pessoas devem se conscientizar. Por isso que os comércios não voltaram ainda, tá, gente? Porque, por mais incrível que pareça, as primeiras pessoas que estarão dentro do comércio quando for liberado a abertura serão os idosos, né? Então, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar porque, fala lá, Edileuza, vai faltar leito, vai morrer pessoas. O isolamento, ele serve para evitar que morram mais pessoas, certo? Porque nós não temos vaga suficiente nem no período das nossas epidemias internas, por exemplo, a dengue. Imagine, então, numa doença grave como é o Covid, que nós precisamos de respirador, que é um aparelho caro, que nós não temos muitos dentro do nosso sistema de saúde, certo? Pessoal, alguma pergunta? Vocês gostaram da aula? Vamos lá. Então, eu vou finalizar por aqui, tá? Essa chamada. Então, essa chamada foi mais uma orientação. Lembrando que eu disponibilizei dentro dos grupos do WhatsApp os modelos de procuração, tá? Então, se alguém tem algum idoso dentro da sua casa, um paciente de risco, utilizem a procuração, levem até o estabelecimento farmacêutico e vocês podem fazer a retirada dos medicamentos durante 90 dias, ok? Lembrando que essa semana ainda é uma semana de risco, nós deveremos ficar dentro das nossas casas, tá? Então, se vocês fizerem um acompanhamento, só está aumentando os números de óbitos. E nós não queremos que o Brasil se torne uma Itália, por isso que nós estamos fazendo muitos esforços. Todo mundo vai ser prejudicado com essa pandemia, tá? Todos os países. Então, nós temos uma economia fortíssima como os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles estão parados há quase um mês. E o sistema econômico, não fiquem apavorados, o sistema econômico ele vai voltar. Professor, eu tenho que trabalhar, porque nós temos alguns profissionais que eles são indispensáveis para a nossa necessidades básicas, por exemplo, os profissionais da saúde, os profissionais que trabalham em setores alimentícios, em setores fundamentais, que trabalham ali até, às vezes, com alguns tipos de comércio que são extremamente relevantes. Pessoal, importante, quando chegar na casa de vocês, que estão as pessoas, os entes, as pessoas mais queridas, a primeira coisa que vocês vão fazer é tomar um banho e se higienizar, tá? Porque essas pessoas que estão em isolamento são para evitar que nós temos esse colapso no sistema de saúde. Se nós tivermos um número grande de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, nós teremos perdas, e as vidas são perdas irreparáveis, né? Então, nós tivemos que o nosso país já passou por algumas crises econômicas e nós conseguimos passar, né, super bem, se virar. Agora, em relação à perda de entes, de pessoas queridas, a gente não tem o que fazer, né? Então, vamos ter paciência mais essa semana, ficar no isolamento, ok? E aguardar, esperar que o Brasil está indo muito bem, apesar de todas as limitações que nós temos, né? Então, nós tivemos um gráfico comparativo em relação aos países europeus. O Brasil ele está encaminhando em relação à epidemia em comparação a países como a Alemanha, que foram pessoas que obedeceram o isolamento desde o início. E a Alemanha, dentro da Europa, tem sido um dos países que demonstrou menor número de óbitos, ok? Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, certo? Eu estarei disponibilizando um material de apoio para vocês até o final da tarde, da manhã, ok? E eu agradeço a todos pela participação, tá?
Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente estarei informando vocês no WhatsApp em relação à continuidade das nossas aulas virtuais, ok? Boa noite, pessoal. Obrigada.